Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Realtar. Nós estamos aqui todas as quintas às 18 horas em parceria com a Tech Planner, com a Litab, trazendo para você conteúdos competentes de engenharia. E o tema da nossa live de hoje é perguntas e respostas sobre orçamento e planejamento. Eu vou convidar o Rafael Siqueira, nosso interlocutor de todas as quintas. Deixa eu convidar o Rafa. Começando aqui. Boa noite. Fala, Mota. Camila chegou, Planas já tá aí. Boa noite, gente. Fala, Rafa, tudo bem? Beleza, cara? Quanto tempo? E aí? Tudo jóia? Joia. Lucas Ribeiro tá aí também. Bora lá? Bora lá. Eu perdi o início da sua fala aí. Você já falou como é que vai ser hoje aí, a dinâmica? Já, hoje vão ser perguntas e respostas sobre planejamento e orçamento. E a gente Isso começou... aí. Cara... Diga. pode falar. Não, a gente começou falar. modesto e chegou pergunta pra caramba. Chegou uma avalanche de pergunta aqui. Tem assunto pra live hoje. Não, pois é, eu tava organizando as perguntas aqui. Se não der pra gente falar tudo hoje, a gente joga pra semana que vem, né? Sem problema. Nós A gente continua semana que vem. aqui em torno de 40 perguntas. Eu organizei mais ou menos em subtemas para aproximar perguntas parecidas, né? Sim. E vamos tocando aí, vamos ver se a gente consegue cumprir aí essas 40 perguntas aí, né? Bora. Desafio. Cara, vamos lá então. Hoje, como é para desafiar a nossa capacidade de síntese, então vamos começar. Rob Gol na área. E a primeira pergunta é dele, né? É um pouco desse assunto da relação que existe entre orçamento e planejamento e controle, né? Ele coloca que os índices e dimensionamento de mão de obra obtidos através do orçamento são 100% projetados para a realização do planejamento da obra, ou essa análise pode ser feita de modo paralelo? Né? Se sim, como é feita? Bom, não sei se você quer falar, Motos, ou eu pego aqui. Pode começar, eu pego o gancho. Tá, vamos lá. O que eu acho? Se você tem orçamento e tem planejamento, é ideal que você converse um com o outro, né? O orçamento é uma expectativa, é uma espécie de planejamento de custo, né? Sim. Uma expectativa de quanto eu tenho que cumprir ali de custo daquela obra, né? E se você quer planejar a execução da obra com alguma coerência, né, com esse compromisso que é o orçamento é uma espécie de compromisso, né? Então, Sim. O ideal é que você faça um bastante grudado no outro ali, né? Ou seja, um bastante baseado no outro. Agora, é claro, situações em que você não tem orçamento, não tem jeito, né? Já caiu muita obra que eu entrei e saí dela, não sei nem quanto ela custava. Ou seja, quanto ela custava não era algo que se discutia. O negócio era, sei lá, era entregar no tempo certo e só, né? Parada industrial. E parada industrial, por exemplo. Assim, exatamente. A gente não sabe nem quanto vale aquele investimento, né? Sim. Só sabe que a coisa tem que ser entregue, né? Quanto custa uma hora de alto forno parado? Exatamente. Bom, ainda nessa linha tem uma pergunta da Jessie, que é: qual a importância do orçamento de obras e o impacto no planejamento financeiro de obra? Ou seja, mais uma vez aqui, né? Você vai fazer Então, deixa eu pegar um gancho aqui da primeira pergunta. A relação entre orçamento e planejamento é muito estreita, porque o orçamento ele contém o planejamento. O orçamento nada mais é do que uma sucessão de premissas, é uma sucessão de tentativas de adivinhar o que vai acontecer, uma tentativa de planejar o que vai acontecer. Ou seja, para custear um processo produtivo que é longo,
e pouco previsível, então é necessário que você assuma uma série gigantesca de premissas. Entre elas, uma estimativa de prazo, uma estimativa de sequência entre as tarefas. Então, o planejamento e o orçamento têm que andar alinhados. Qualquer grande descolamento entre o prazo previsto e o prazo real vai ter impacto de custos. Legal. E o Robson perguntou se a gente deve simplesmente projetar os índices ou se deve fazer um controle paralelo. Tem um livrinho muito bom que fala de orçamento de obras, que é do Pedrinho Goldman. Ele fala que você deve fazer os dois. Você deve ter uma boa projeção prevista no seu orçamento e você deve acompanhá-la à luz da realidade, mas sem perder de vista os índices que estão acontecendo. Ou seja, você sempre tem que estar observando o que foi projetado e o que está acontecendo. Sempre está fazendo essa dobradinha. Sim. De previsto versus realizado, previsto versus realizado. Assim você afere orçamento e assim você analisa o que está acontecendo e você se realimenta para próximos processos. Exatamente. Bom, tem outra pergunta aqui interessante nessa linha também, do Tiago aqui, seu xará. Orçamento dinâmico ou estático? Faz diferença para o acompanhamento de obra? Faz. Aqui é o assunto mais planejamento e controle, né? Eu imagino que ele esteja chamando aqui de orçamento dinâmico ou estático justamente isso, né? É aquela cultura nossa que a gente tem de orçou, está orçado, né? Quando você vê práticas, né, como a propostas no PMBOK, onde você, à medida que vai controlando, você vai redimensionando o orçamento e retroalimentando o orçamento, né? Eu acho que deve acontecer os dois. Pois é. Eu acho que deve haver, por um lado, uma análise que é para já trazer economias ou perdas e projetar isso para o futuro, ao longo do processo, para ir recalibrando o orçamento à medida que as informações vão aparecendo e acontecendo. Mas, por outro lado, na maioria dos contratos, o orçamento ele é um marco, ele é um benchmark. Então, ele precisa ser cravado em algum momento, para que senão se perca a referência da previsão inicial. Então, se ele é dinâmico ou estático, depende da pergunta que se quer responder no momento. Exatamente. Depende também de questões contratuais, né? Sim. Se eu vou acompanhar um orçamento, por exemplo, que vai ser indexado e vai ser atualizado conforme a inflação, por exemplo. Né? Exato. E tem contratos que são cravados. Pronto. Exato. E acabou. Exatamente. É melhor planejar um orçamento detalhado ou macro? Detalhado. Detalhado. Quanto mais detalhado, melhor. Eu digo o seguinte, quanto mais rico o orçamento, mais rico o planejamento. Né? É uma cadeia. E vice-versa. E vice-versa. Exatamente, vice-versa. Importante, porque você também precisa para orçar de uma série de premissas de como vou fazer, né? Várias respostas do como vou fazer. No caso das obras prediais, a gente usa muito índices clássicos, porque os preços são meio balizados para o mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala, por exemplo, do custo de mão de obra para 1 quilo de armação, a gente sabe, se baliza muito, não pela produtividade ou pela equipe, a gente se baliza muito pelo preço do empreiteiro de armação naquela praça. Ou seja, o empreiteiro de armação em Belo Horizonte cobra X, o empreiteiro de armação em São Paulo cobra Y. Então a gente se baliza por isso e acaba seguindo mais por essa régua. Mas no caso, por exemplo, de obras industriais, se faz a conta reversa, que é o dimensionamento da equipe para a obtenção do índice. Ou seja, se dimensiona que X oficiais com X ajudantes vão armar tantas toneladas de aço em tanto tempo. Então daí se extrai um índice de hora-homem. E isso vai para a linha do planejamento micro. Então o planejamento micro é sempre a melhor informação. É sempre a informação mais correta, a informação que traz consigo mais engenharia. Exatamente. Ou seja, mais assertividade, né? Sim. Uma outra pergunta diz que é o seguinte... Para o planejamento de obras, é essencial que o orçamentista conheça os processos construtivos e métodos para estimar precisamente os quantitativos dos serviços. Quais os impactos podem ser gerados caso essa fase não seja definida corretamente? Ou seja, se você não conhecer os processos na hora de orçar direitinho, né, ou não conseguir estimar precisamente aí. Isso fura o planejamento e fura o orçamento. Vou dar um exemplo clássico, Estaca Hélice. É uma fundação que se popularizou no Brasil ali pelos anos 90. Então, quando surgiu, ninguém conhecia muito bem a
a metodologia executiva. Então, para planejar era complicado, porque por um lado tinha etapas extras, a armação é colocada depois da concretagem, por outro lado o equipamento é muito produtivo, se cravava 5, 6 estacas por dia, dependendo do diâmetro e das condições do terreno. Então, conhecer o método ajuda muito. No caso da estaca-hélice, não é diferente do tubulão. A estaca-hélice precisa de servente para ficar cavando, puxando a terra na beirada do fuste. A gente precisa saber que a armadura é colocada depois da concretagem. A gente precisa saber para dimensionamento de perda do concreto que aquela prumada toda da lança é perdida. Então, todo o caminhamento da bomba até a ponta da estaca é perdido. Então, dá uma perda abissal de concreto. O concreto para concretagem da estaca-hélice é um concreto especial, um concreto fluido, com altíssimo consumo de cimento por metro cúbico. Então, o desconhecimento desses detalhes, dessas particularidades do método executivo prejudica muito o orçamento e prejudica muito o planejamento. Então, é importante, sim, que quem está orçando e quem está planejando conheça o método. E antigamente a gente precisava se basear em manuais técnicos, precisava pegar o telefone, ligar para uma Brasfonte, para uma empresa de fundação e descobrir como é que é isso, como é que faz. Hoje tem YouTube, tem tudo na internet, então a gente tem uma fonte de informação muito mais rica e muito mais imediata. Eu lembro a primeira vez que eu deparei com piso flutuante. Sim. E foi lá no início da minha carreira e foi marcante para mim que eu tomei uma aula, né? Eu lembro que eu estava precisando soltar um planejamento rápido, apareceu esse tal de piso flutuante, deve ser, sei lá, o tapete do Aladim, né? Que flutua aí. Não sei como é que é isso, né? Sim. Mas eu tinha informação, eu tinha mais ou menos a área do guia ter esse piso flutuante e eu já tinha um número de metros executados por dia, uma média de metros executados por dia que o fornecedor lá do piso flutuante ia fazer. Então, beleza. Sim. Num pensamento burro, simplista, né, de um planejador, para isso basta. Mas não, eu não sabia como executava, né? Não sabia o que era e como é que faz, as etapas que eram. Então, ou seja, no final das contas, eu fiz um planejamento que conflitava com as instalações que passavam por baixo, tinha uma série de conflitos. Porque eu não me preocupei em saber como faz. Né? Beleza. Então, assim, igual você colocou aí, tudo você tem que conhecer a técnica de execução. Tanto para orçar, quanto para planejar. E o meu equívoco nesse exemplo aí foi achar que ter essas duas informações, quantidade e produtividade, bastava. Não. E não só a questão do tempo de produção, mas também o momento em que ele acontece na obra. Por exemplo, um piso de porcelanato acontece no momento da obra. O piso flutuante acontece em outro momento da obra. Foi o meu erro, exatamente. Foi um dos meus erros nesse caso. É importante conhecer o método, como acontece, quando acontece. Isso. Isso aí, doutor. Mais uma aqui, um assunto que eu gosto bastante, que é ligado a lições aprendidas aqui. Alimentar e orçamento, que é qual a importância do acompanhamento e retorno da equipe de obra nas atualizações dos índices de produtividade, na atualização de equipamento, consumo de combustível, depreciação, manutenção, etc. Ou seja, qual a importância do acompanhamento que se faz em obra dar retorno para o orçamento desses diversos índices. Aqui a Dias falou sobre produtividade, equipamentos, consumo, mas assim, vai bem além disso, né? Que eu acho que é um negócio que é um pouco negligenciado nas construtoras, que você vê, você tem cada construtora antiga que não tem lição aprendida. Né? Não tem histórico técnico. Não tem uma biblioteca técnica, não tem um histórico de índices próprios e tal. Então essa pergunta eu acho bem legal. Qual que como fazer isso, né? Qual a importância de se fazer isso? Eu trabalhei com um engenheiro de orçamento chamado Tadeu, e ele veio da Andrade Gutierrez. E o Tadeu, ele trouxe consigo um acervo técnico da empresa onde trabalhava. Cara, cada obra finalizada gerava um livro de lições aprendidas, índices apurados, orçamento e planejamento previsto versus realizado. Era uma coisa assim riquíssima, que hoje não existe. Ninguém faz isso, ninguém... Qualquer manual de gerenciamento de projeto dá um valor para a lição aprendida, né, cara? E a gente fantástico. não capta isso, não trabalha isso. E a gente
E o previsto versus realizado, ele tem um impacto absurdo. Por exemplo, a gente viveu isso na pele ali no boom 2009, 2010, quando a gente estava super saturado de obras e não tinha mão de obra. A gente começou a replanejar todas as obras para prazos muito maiores, porque os clientes não conseguiam compor o efetivo para cumprir o planejamento. Uhum. Então, ou seja, impacto direto no índice de produtividade. Pelo índice da composição, para fazer determinada área de alvenaria em determinado tempo, eu precisava de tantos pedreiros e tantos serventes. O cliente não conseguia, no mercado, contratar esse número de profissionais. Então, eu consegui metade dessa turma, então vamos replanejar. Então, essa conversa sobre o índice de produtividade e o impacto desse índice no planejamento, ele vinha muito à tona. Isso virar assunto de reunião, isso trazer problema, isso doer na pele. Então, é importante. E a aferição disso depois é importante, porque isso traz feedback para os próximos trabalhos. E não é uma coisa que, uma vez que eu apurei um índice de alvenaria, por exemplo, está apurado para todo sempre. Isso varia. Isso varia com o momento da economia do país, isso varia com o momento da mão de obra, isso varia de tempos em tempos. O nosso banco de dados, por exemplo, tem 10 anos e ele tem 10 anos de evolução. E a cada 2, 3 anos é como se nunca tivesse havido, porque a gente renova todas as premissas, a gente rediscute todas as premissas e elas mudam, e elas são dinâmicas demais. Então isso precisa ser constantemente. O orçamentista e o planejador não podem abrir mão de discutir e aprender, e reaprender essas premissas. A gente é muito levado a olhar para informações, né? Cotação, projeto, levantamento de quantidade, índice de produtividade, e muitas vezes você já fez aquilo com maestria e você não vai olhar para o passado, como você fez, e trazer isso para dentro da sua peça de orçamento ali, de planejamento. Isso é um erro terrível, né? Sim, é comum, infelizmente. Mas vamos lá. Infelizmente. Fazer um orçamento no mecânico. Vamos para um próximo subtema aqui, que é trabalhar sem informação direito. Que acho que é uma realidade que você sofre mais do que eu. Onde você está você está indo aleatório? Não, estou no 21. Está na linha 12 aí, eu acho. Sim, encontrei. Atualmente, a construção civil é marcada por ser um setor que começa a execução de seus empreendimentos sem uma definição clara e objetiva de como desenvolvê-los. Fato. Né? Em muitos casos, a fase inicial dos projetos, coisas como orçamento, planejamento e projeto, é vista como um custo desnecessário, né, e obrigatório. Como podemos contribuir para a mudança desse cenário? Ou seja, aquela negligência que acontece no início de obra, né, de se desenvolver sem um projeto maduro, sem desenvolver em cima de um escopo maduro, sem desenvolver em cima, sem construir baseado em referências de custos maduras, de planejamento também, né? Então a pergunta é, como podemos contribuir para a mudança desse cenário? Como a gente pode contribuir para isso? Não é? Eu acho que passa por conscientização, eu acho que essa pergunta é complexa, é muito boa. A mudança dessa visão passa pelo entendimento do cliente de que orçamento e planejamento economizam dinheiro. Isso. Não é uma despesa inútil. O orçamento nas fases iniciais ele ajuda na calibragem do produto desde o início. Nós já vimos vários casos de clientes que mudaram radicalmente seus produtos ao perceber que um orçamento não fazia sentido dentro da viabilidade. E não só mudar o produto para simplificá-lo, já aconteceu o contrário. O cliente percebeu que o produto dele, no padrão Minha Casa Minha Vida, no padrão popular, fazia menos sentido do que um produto de médio padrão naquela mesma região. Com um pequeno upgrade de custo na especificação, ele conseguiu um grande upgrade no VGV, porque aí o produto dele passava a competir com empreendimentos muito melhores. Exato. Então, isso só foi possível tomar essa decisão e perceber isso porque ele orçou a obra nos momentos iniciais do empreendimento. E da mesma forma, o planejamento ele serve já para testar o prazo, ele serve para alertar o cliente de muitas coisas já no início. Exemplo da obra clássica da Localiza, a sede da Localiza. Nas primeiras rodadas de conversa daquele empreendimento, nós orçamos, junto com a gerenciadora de projetos, o cliente imaginava fazer aquela obra em 18 meses.
Quando a gente fez as primeiras simulações de cronograma, eu falei, cara, 18 meses não dá para fazer nem a contenção. Eu lembro disso. Exato. Então, no fim, a construtora fechou o contrato por 48 e acabou fazendo em 60 meses. Então, o planejamento já alertou para uma premissa nas primeiras fases. Já quebrou uma expectativa errada de início. E o cliente precisa entender isso. A informação foi uma obra muito boa. E andou muito bem. Sim. Né? Ou seja, era para ser 60 mesmo. Né? Era para ser 60 mesmo. 60, indo muito bem, já seriam 60 mesmo. Né? O problema é você chegar no caso aí, eu imagino que foi você chegar pro dono da Localiza e falar assim, não é 1 ano e meio, são 60 meses. Né? Nós estamos falando aí de um pouco mais. Né? Aí o cliente da pirueta. Não estou falando de 5 anos, não de 1 ano e meio. Pois é, exatamente. Cara, o Walter mandando abraço pra gente aí, ó. Walter Lacerda. Opa! Um grande abraço, Walter. Cara, vamos lá, ainda nessa parte. A etapa do projeto influencia diretamente na qualidade do orçamento? Sim. Sim. É possível realizar um bom orçamento tendo em mãos apenas projetos preliminares? Mais ou menos. Sim. Sim, né? Depende do quanto o orçamentista é capaz de tirar as coisas da cartola. E aí, se eu complementar aqui, nesse caso, do caso dos projetos preliminares, quais são as práticas adotadas? Acho que é o principal da pergunta aí. Eu acredito que a qualidade do número é diretamente proporcional à qualidade dos inputs. Então, quanto melhor o projeto, quanto mais informação, quanto mais definidas as coisas estão, com certeza melhor fica o orçamento. Mas é possível ter um bom número, com uma boa precisão, mesmo sem tantas informações. Como a gente disse no começo, o orçar é assumir uma série de premissas. Quando você tem mais informação, você assume premissas melhores, premissas mais concretas. Sim. Mas a experiência também pode ser um bom norteador das premissas. Tanto quanto bons projetos, enquanto eles não existem. Então, na verdade, eu diria que num empreendimento com projetos muito, muito preliminares, cabe ali a experiência do orçamentista e dos envolvidos no processo de enxergar similaridades daquele empreendimento com outros e usar a experiência. Por exemplo, fundação. Então, será que já tem alguém trabalhando no projeto? Alguns projetistas já têm uma ideia do que vai acontecer? Alguém já fez obra em terrenos próximos? Alguém já usou obras com aquela geometria, com aquela implantação? Como é que foi? O que aconteceu? Estrutura. O que faz sentido aqui? O que não faz? Depende do produto. Né? A estrutura hoje, ela não é norteada só mais pelo gosto do projetista. Ela já está virando uma coisa que encaixa na modalidade do produto. Por exemplo, obras muito populares, eu percebi que a sofisticação do produto está ligada à capacidade de customização que ele oferece. Por exemplo, obras muito populares são feitas hoje em paredes de concreto, ou seja, não existe possibilidade nenhuma de mudar a unidade. Ela é concretada daquele jeito e como está, fica. Agora, por outro lado, obras de altíssimo padrão são vendidas no shell, ou seja, um apartamento laje plana no osso. E aí se faz nervurada ou protendida para que não tenha vigas, para que a laje seja plana, para que você tenha mais pé direito, para que você tenha liberdade arquitetônica para customizar o apartamento. Legal. Então, a estrutura hoje também passa por essas premissas, o orçamentista precisa também ter o conhecimento das expectativas do cliente com relação ao seu produto, até para propor, né, as estimativas. Isso. E isso passa por todas as disciplinas. Cara, falando ainda nessa parte onde você não tem as informações todas, vamos falar aí de estudo de viabilidade. Sim. Para realizar uma estimativa de custo a fim de viabilizar o empreendimento, quais os parâmetros são utilizados pela Realtar? Ou seja, não dá para você tomar as primeiras decisões de eu sigo com esse projeto ou não sigo. Eu vou pivotar, vou mudar ele e tal ou não. E não dá para você viver essas primeiras decisões e aprofundar tanto no detalhamento de projetos. Você tem que conseguir um equilíbrio. Eu acho que é sobre isso que é a pergunta. Né? Então, assim, cair numa situação dessa, na sua mão, onde você está lidando com um cliente que está pensando se faz, se não faz a obra. Né? Ou se faz daquele jeito ou não. Né? Quais são os parâmetros que a Realtar utiliza para lidar ali num ambiente aí de pouca informação, né? São basicamente 3 parâmetros. Né? Sim.
São basicamente 3 parâmetros, quando a gente não tem informação nenhuma. Área, padrão, área, similaridade e contexto. Legal. Área porque Contexto geralmente, técnico, mesmo que o né? cliente... Exato. Não, e comercial também. também. Tá. Isso. Eu digo área porque geralmente, mesmo no momento da prospecção do terreno, em que não se tem informação nenhuma, o arquiteto, pelo zoneamento, precisa conseguir pelo menos uma ideia da área que pode ser construída ali. Uhum. Porque nas primeiras fases do empreendimento já é necessário entender se aquilo vai incorrer em outorga onerosa, por exemplo, que é caríssimo e pode viabilizar de cara o empreendimento. Segundo, similaridade. O que o cliente tem construído, o que o cliente tem no seu histórico, o que ele pretende construir ali. Tá? Ali a gente consegue extrair informações do que já foi executado, do histórico técnico do cliente, inclusive do histórico técnico que o cliente tem conosco, para que a gente possa projetar aquilo para um empreendimento futuro. E contexto, porque além de a obra de alto padrão do fulano não é igual à obra de alto padrão do ciclano. Então a gente precisa entender o contexto do cliente, como ele constrói, quais são as particularidades do seu processo produtivo, do seu processo comercial. Nós estamos orçando um hospital no Acre, é um consórcio para uma obra pública. Então, hospital que é feito para o governo é diferente, por exemplo, de um hospital que é feito para a Redditor, em São Paulo. Que é diferente de uma estimativa para um hospital do padrão do Albert Einstein, por exemplo. Exato. Então não é porque é hospital e porque é o fulano que a coisa vai ser igual. Então por isso que é importante entender a área, é um padrão matemático, similaridade para entender o número, a direção do número. Né? E isso. E o contexto, para entender o histórico do cliente, o histórico do produto. Muito boa a resposta. Vamos entrar agora um pouco, nós estamos falando de estimativas e tais. Vamos falar um pouco de estimativa na área onde mais se faz estimativa no orçamento de instalações. Por eu ver, né? Não sei se eu posso cravar isso, mas eu acho que posso. Né? Tem 2 aqui ligadas, estimativas de instalações na parte de orçamento e uma na parte de planejamento. Na parte de orçamento, nós temos aqui quais são os índices utilizados para determinar preços de instalações elétricas e hidráulicas em cima apenas de um projeto arquitetônico, ou seja, um momento onde eu tenho sobre o projeto arquitetônico, como estimar isso? Isso é uma primeira pergunta. Sim. E para juntar as duas, na construtora, o número que temos mais dificuldade de acertar dentro da estimativa do orçamento é o de instalações. Como fazer para melhorar essa estimativa? Então, assim, nós temos a Camila com uma dor aqui de não conseguir acertar, ou ter uma dificuldade de acertar nessas estimativas, né? E tem também aqui, no caso da Daniela, que fez essa pergunta, da Cartes aqui, sobre quais são os índices utilizados quando você está diante só de um projeto arquitetônico. Entendi. Então, primeiro, vamos partir para a pergunta da Dani. Da Dani me dá o gancho para responder a Camila. Legal. Quando a gente não tem informação nenhuma, só tem um projeto arquitetônico, é importante entender o conceito das instalações. Para saber que disciplinas vão ser instaladas e qual é a densidade dessas disciplinas. E com base nisso, nesse conceito, já vem o histórico. Então, por exemplo, dá para determinar qual é o padrão do prédio. Um prédio popular, um prédio médio, um prédio alto, um prédio AAA. É um prédio que tem LEED, por exemplo. Isso, estou falando do mais simples para o mais complexo. Então, segundo, buscar similares. Então, ok, o que nós temos aqui no banco de dados dentro desse padrão com a informação mais confiável possível. Geralmente o ideal é recorrer ao nosso histórico de orçamentos que já foram controlados, que já tem a verba de instalações aferida. Isso. E essa é a fonte. Pega o gancho para responder a Camila. A melhor fonte de custo de instalações é o histórico. É um erro pensar que uma lista de materiais do projetista vai gerar um bom orçamento de instalações. Não vai. A lista nunca é boa. Porque um projetista extrai aquilo de um software e na obra que ele é comprado num papel de pão escrito 2 eletroduto do tio Zé Bombeiro, escreve aquilo no papel de pão com caneta de meia. Então, nunca dá certo. Tem um cliente nosso que trabalha com lista da seguinte forma, eu acho muito bom. Ele primeiro compra um apartamento, corrige a lista. Depois ele compra o pavimento tipo, corrige a lista. Depois ele compra o resto do prédio. Nós temos outros clientes que fazem isso também. Lá em São Paulo. É interessante a prática que eles têm lá, o pessoal da Vita, que é
fazer um apartamento, um modelo, que eles chamam de protótipo, eles nem chamam de modelo, Sim. de protótipo. E eles esgotam, eles fazem tanto levantamentos assim, como faz uma expansão, todos os setores da empresa vão lá para visitar no mesmo dia, na mesma hora, o apartamento protótipo e aprovar. Pessoal de comercial, pessoal de produto, pessoal de projeto, né? Todo mundo vai ter que dar o aval dele. Uma vez dado, pessoal de custo, pessoal de planejamento, Sim. Pessoal de qualidade, uma vez dado o ok no apartamento protótipo, aí você libera para os outros e sai projetando. Todo mundo, todas as disciplinas saem com um conhecimento muito fiel do que vão ser os próximos, que vão se repetir ali. A turma está dizendo aqui, a lista nunca bateu. O Thiago Planas comentou aqui, instalações é onde tem mais retrabalho, isso atrapalha o controle de custo. Por isso, a melhor fonte de número de instalações é o prédio que já está pronto e controlado. Sim, sim. Por mais que pareça, nossa, então a estimativa é melhor do que o orçamento? Nesse caso, sim. O número do prédio que está pronto, executado, controlado, fazendo uma regra de 3, vai te dar um número mais concreto, melhor mais robusto do que uma lista, do que um pré-dimensionamento de equipe. Melhor ainda quando você consegue um número de uma obra anterior similar, né, e feita pelo cara que vai fazer a que você vai orçar agora. Quando é muito instantâneo. Seria fantástico. Você tem diferentes empreiteiros com as suas diferentes competências. Sim. Né? Se consegue manter o empreiteiro de uma para outra... O planejamento pesa demais. Se conseguir manter o empreiteiro de uma para outra, pode usar a estimativa para fazer o contrato. Exatamente. Bom, estimativa aqui na parte de... vamos falar primeiro na estimativa de instalações, na parte de planejamento, tá? Como é feito o histograma de mão de obra para instalações elétricas e hidráulicas? Bom, raramente... Diz aí. Bom, diz aí. Raramente... a vida do planejador nesse momento ele vai se deparar ali com um orçamento que te entregue ali produtividade, uma CPU com produtividade, né? Então, assim, para fazer um histograma de mão de obra, tem uma carga de empirismo, tem uma carga de observação, assim, né? De meio que erro-acerto, né? Tem esse exemplo que você falou de fazer um apartamento, medir, inclusive, a produtividade e replicar, né? Então, assim... exatamente. É o sentido do vento. Mas, assim, é muito difícil você achar, é muito perigoso você achar que você vai ter uma informação de projeto rica e somada a uma informação de orçamento rica, e daí você vai tirar um excelente histograma e pronto. Não. Você vai ter que conversar com quem vai executar. Aqui você pretende botar quantos profissionais? Você me entrega esse pavimento com quantos dias? E não tem jeito. Abandona uma matemática demais, parte para um bom diálogo com as partes interessadas, parte para um certo empirismo, um certo visita histórico. É melhor do que qualquer análise. O modelo matemático das instalações, ele não vai muito bem. Bom, estimativa de instalações nós vencemos. A parte de equipamentos, temos uma pergunta aqui ligada ao orçamento e planejamento. O Alan pergunta aqui sobre orçamento na parte de equipamentos. Qual a porcentagem do desconto que posso dar em equipamentos no orçamento de uma licitação? Porra, essa pergunta é meio mágica. Né? Qual porcentagem de desconto que posso dar em equipamentos no orçamento de uma licitação? Essa pergunta posso respondê-la para os equipamentos e para qualquer coisa. Inclusive, isso pode ser tema de live no futuro. Cotação de preço. É uma das maiores falácias do universo do orçamento, é a cotação de preço. A cotação de preço te fornece, na melhor hipótese, um preço de balcão. Então, às vezes, muita família gosta de chegar na reunião, jogar mapa de cotação na mesa, tá aqui 3 preços, tá aqui 3... Isso traz um bom parâmetro, mas ele é falho no sentido de que ele não é o preço negociado. Como a gente tem contato com o controle, a gente percebe que o preço do dia da compra é diferente sempre do mapa de cotação. O fator comprador telefonando, estou fechando hoje, qual é o preço?
Ele tem um impacto muito grande sobre o preço. E a gente, como orçamentista, não tem moral nenhuma também para pedir preço. O cara não dá um preço bem estudado, um preço já realista para a gente. Geralmente é o preço de balcão mesmo. Então, percentuais de desconto que possam ser aplicados sobre mapas de cotação tem que ser avaliado de acordo com o histórico da sua empresa. O quanto tem descolado o preço cotado do preço comprado. Isso precisa ser avaliado. Tudo é no histórico. Mais uma vez aí trombamos no empirismo. Mas esse tipo de coisa é muito subjetivo. Série de Markov mesmo. Depende de momento econômico do país até o bom humor do vendedor naquela semana. Se você ligar no dia 5 e ligar no dia 20, vai ter preço diferente, porque dia 20 o cara não bateu a meta ainda e está desesperado para vender. Então tem uma série de fatores quando a gente fala de desconto. O interesse em atender já é diferente, né? Quando é um cara ali para fechar, quando é um cara para fechar volume de obra, quando é um cara para estudar custo. Né? Exatamente. Mas eu acho que o orçamento deve trazer... existem algumas construtoras a figura do gerentão de suprimentos. Esse é um bom cara para colar, porque geralmente ele conversa com o diretor da concreteira, ele conversa com o diretor da cearia, com o diretor da loja de material e tal, então ele consegue uma informação mais aferida, ele consegue já, às vezes, obter um mapa de cotação já pré-negociado, já é um pé de conversa melhor do que o orçamentista ligando e pedindo preço. Então, numa consultora onde eu trabalhei, tinha essa figura, então a gente já dava uma primeira rodada nas cotações, depois pegava com o ABC, tem até uma pergunta sobre isso aí mais pra frente, e ele já, em concorrências que eram muito importantes, muito estratégicas para a empresa, ele já pré-negociava esses insumos, já chorava ali um desconto, já pedia ali um preço especial para entrar como parceiro. Então, isso está muito ligado a um contexto comercial do processo também e da capacidade que a construtora tem de ter um cara para atuar nisso. O Planas pegou uma pergunta de alguém aqui. Quantos por cento do orçamento deve ser provisionado para a manutenção do empreendimento? Manutenção e garantia. O número clássico é 1%. 1%? O número clássico é 1%. Sim. Entendi. Existe... Eu imagino que possa ter até um percentual maior para obra mais popular, né? São obras... Não, pelo contrário. A obra popular tem pouco índice de reclamação e de manutenção. Tá. É um cliente menos Infelizmente, o cliente da obra popular geralmente, via de regra, é pouco instruído. Estou sempre preconceituoso, tá, gente? Estou dando uma visão superficial da coisa. Super reducionista da coisa. Então, geralmente, o cliente da obra de baixo padrão é menos instruído. Então, ele é menos reivindicador do seu direito, vamos dizer assim. Menos disposto para isso. Exato. Agora você vai vender o apartamento de alto padrão para o advogado, né, o cara come o teu fígado. Que é uma maldade, porque tem eu lembro quando tinha o faixa 1 lá, né, da Minha Casa Minha Vida, cada produto ruim que se entregava. Não, produto abissal. A norma de desempenho, inclusive, nasceu disso. Nasceu desse contexto. Para passar uma risca no chão, né? Daqui você não passa. Exato. Infelizmente, não apareceu muito picareta. Todo dia chegava alguém lá no nosso escritório falando que tinha juntado R$1 milhão e ia fazer uma torrinha e ficar rico. Todo dia aparecia um cara desse lá no meu escritório. Falei, meu amigo, eu faço essa conta há 20 anos. Se fosse verdade, eu tinha feito. Exatamente. Então, ou seja, apareceu muita picareta. Então, o cara entrega um produto ruim, não dá garantia, entrega um apartamento mal feito, depois desaparece. Então, a norma de desempenho veio para dar uma limada no mercado mesmo. E depois, até essas crises econômicas também tem essa função de dar uma lixada, dar uma higienizada no mercado, como aconteceu. Sim. Sobrou quem é sério, sobrou quem tem história, sobrou quem tem know-how para ficar. Exato. Então, cara, só para a gente fechar essa questão do equipamentos, da Dani aqui tem uma pergunta que é: como é feito o histograma de máquinas e equipamentos? Quais são os índices utilizados? E como determinar as quantidades de horas de utilização de cada equipamento? Vamos lá. Para planejamento, né? Assim, para orçar também, mas assim, o que eu vejo? Equipamentos vai de uma furadeira até um trator de esteira. Né? Então, a gente tem que dividir por classes, né? Ferramenta. Eu lembro, Mota, você vai me ajudar, mas eu lembro que tinha literatura para isso. Quanto se gasta de disco de maquita, né?
No TCPO, O TCPO é muito eficiente nisso. Sim. Ajudava com betoneira, né, ajudava eu lembro até que tinha índices para diferentes solos, hora para diferentes máquinas, né, produtividade de diferentes máquinas, diferentes solos. A composição de hora-máquina do Sinap é uma coisa fantástica, coisa científica. Recomendo que a gente baixa qualquer Sinap no site da Caixa e dá uma olhada, que é um negócio. Então, assim, para a literatura, ou seja, para buscar índice de produtividade, beleza. Agora, para quantidade, né? A quantidade não vai ser um cruzamento por exemplo, do método da área de cerâmica, para você dimensionar maquita, ok. Agora, equipamentos que são ligados são maiores, quanto maiores os equipamentos, mais você tem que pegar esses índices, mas contextualizar em relação a como você vai fazer a obra, né? Quantas vezes... Eu acho que tem duas situações diferentes, Rafa. A gente tem equipamentos que são ligados à logística e tem equipamentos que são ligados à produção de um determinado serviço. Não, até mesmo por exemplo, produção, só porque, até mesmo produção. Claro. Quantas vezes você não vê lá, você vê lá uma movimentação de terra, você tem tantas horas, tanto de terraplanagem, mas você não tem previsto horas ou meses de máquina, e você acaba tendo que meter uma bobcat, vai ficando tirando terra. Lá em cima os apartamentos estão tudo pronto, você está fazendo um subsolo na base da bobcat, você não tem espaço. Né? Ou seja, você largou às vezes uma movimentação de terra para trás, que você não estava previsto, mas aí você teve que gastar ali, sei lá, 10 mil de bobcat. Né? Sim. Então, ou seja, não só os equipamentos maiores, nessa questão de logística. Né? E também, entra aí nessa parte de logística, ela é importante, porque eu acho que ela vai além dessa análise de biblioteca aí de índices. Deixa eu dar dois exemplos. Quando a gente está falando de equipamentos de produção, betoneiras, maquitas, esse tipo de coisa, tem bons índices no Sinap. Equipamentos de terraplenagem, a gente usa muito, acaba que por uma questão de facilidade, a gente acaba muito pedindo a proposta do cara da terraplenagem. Então ele bate o olho no projeto e dá o preço ali por metro cúbico. Com base na tabelinha de cálculo do projeto. Mas o jeito correto mesmo, engenharia raiz, é fazer o dimensionamento da frota. Então você tem um catálogo com os equipamentos, com produtividade de hora, o custo de hora produtiva, o custo de hora improdutiva, e fazer ali o dimensionamento da frota para aquele serviço de terra. E quando você faz esse dimensionamento, você acaba percebendo, e sendo menos suscetível a erros, por exemplo, você percebe que a retirada de berma não vai dar para fazer com escavadeira case 1580. Então você precisa de uma bobcatzinha para ficar tirando aquilo ali quase que na mão. E no caso do equipamento de logística, estou falando, por exemplo, de cremalheira. Não é produção. Não tem como ligar aquilo a uma produção grua. Não é. Aquilo acontece por períodos. Você tem a cremalheira entra quando tem 3 lajes e ela sai quando o elevador definitivo está pronto e pode ser usado. A grua geralmente fica na obra, por ser um equipamento muito caro, ela fica na obra exclusivamente para estrutura e alvenaria. Sim. Depois disso ela é desmobilizada. Não sei que o cliente entenda que ela faz sentido para fazer outras coisas, tem que subir alguma coisa grande, chiller, por exemplo, depois da estrutura. Mas eu acho que são essas duas linhas. Equipamentos de produção têm índices históricos e técnicos para dimensionamento, e é bom que o orçamentista e o planejador procurem esses índices. Eu trabalhava numa construtora que tinha um setor de planejamento, então a turma do orçamento fazia o dimensionamento via índice de composição, a turma do planejamento fazia o histograma e a gente cruzava os dois. Então, por exemplo, por índice dava 2 betoneiras durante o período da obra. O pessoal do histograma achava que uma só dava certo. Então já fazia esse tipo de sobreposição, entendeu? Entendi. Era bem interessante. Fazia pelos 2 métodos e confrontava. E aí a logística é feeling, a logística é empírica. É tentar imaginar, é igual canteiro de obras. Existe norma para fazer a área de vivência, mas o resto é tentar imaginar o cenário mesmo. É experiência. Cara, é muito importante isso. Esse dia eu estava vendo eu recebi no WhatsApp, no grupo da faculdade, aqui, um videozinho, aqueles videozinhos engraçados. Os caras chegaram, fizeram uma obra, aparentemente uma obra de uma casa, e aquelas betoneiras com roda, né, aquela menorzinha e tal. Deve ser ali uns bons litros, grande, mas nem tanto, aquelas que 2 caras arrastam lá pro outro. E fizeram a alvenaria, concluíram a alvenaria e não conseguiam tirar a betoneira lá de dentro.
Ela não Que passava beleza. em nenhuma porta. Os caras, sei lá, ela tava na sala da casa, comendo, vê lá, tal, no reboco, ajudando pra caramba. Depois que ela cumpriu o papel dela, eles foram tentar tirar, ela não E saiu. agora? E agora? Aí tá lá o cara quebrando a parede pra tirar ela. Aí o outro Quebra manda... a porta ou... Não, aí os caras vão, não tinha laje ainda, num certo ponto, levaram até um certo ponto. Tiver que contratar um Munk para chegar lá e puxar. Ou seja, é o equipamento. Nossa. Ou seja, é o conflito, é o não pensar logística, né? Isso aí eu acho que é um exemplo bobinho, mas quanto maior o equipamento, mais você tem que pensar na logística, né? Eu já te fiz obras onde a questão dos equipamentos de ar-condicionado, você tinha que derrubar a parede pronta, você tinha que atrasar. Tem um caso clássico de uma obra onde o equipamento do ar-condicionado foi muito bem pensado como faria. Ah, vai subir com guindaste e o guindaste vai entrar no vizinho e beleza. Tá? Aí se projetou assim, vizinho, era um terreno, era um lote vago e tal, né? Nossa. Aí passou um ano, a obra não começou, passou 2 anos, a obra não começou, aí a obra começou uns 2 anos depois da época que eu tive contato com ela. Aí eles me chamaram, fiz o planejamento, fiz na verdade, uma atualização de um fluxo de caixa lá, uma coisa desse tipo, não lembro muito bem. Uhum. Só sei, cara, que desde de um idealizar e fazer o primeiro projeto e pensar como seria esse ar-condicionado e se fazer a obra, a equipe da empresa mudou. Né? A empresa ia tocar a obra mudou. E ninguém percebeu que fez-se um prédio no terreno onde se pediria um favorzinho de entrar lá. Ou seja, cara, você teve que rasgar um pavimento para você entrar para um lado, atravessar o pavimento rolando, né, com rolos, a máquina do ar-condicionado, você chegar no cantinho que ele foi previsto. Mas, enfim, logística... Não, um exemplo clássico, Rafa, disso é o... Logística, um exemplo clássico disso é o cremalheira. A logística mal pensada, ela te faz estourar o equipamento. Isso que eu quero dizer. O cremalheira trava o pano de fachada onde ele está instalado. Fica a fachada pronta, aquele rasgo. De ponta a ponta no prédio. Exatamente. Onde o cremalheira está encostado. Ô, Moto, vamos lá. Falei que a missão nossa era difícil. O torno de 40... Você tá marcando as que a gente tá respondendo? Tô marcando. Vamos lá. Sim. O que eu tô falando? Nós já estamos com 50 minutos e nós chegamos só na metade, cara. Então eu acho que nós vamos ter que fazer aquilo que a gente estava pensando de dividir em 2 encontros, né? Até porque o próximo assunto que eu separei aqui, eu tenho certeza que se a gente começar, o Instagram vai derrubar a gente não vai conseguir. Olha que começa a entrar aqui numa linha de BDI, custo indireto, aí é difícil sintetizar. Pra manga. Ixi. Entregar isso com qualidade na correria, eu acho que não é legal. Então, bom, sim. Eu pensei de a gente pular para as perguntas filosóficas, né? A gente briga que a gente recebe perguntas e sempre vem perguntas filosóficas, né? O Brás, que trabalhou com a gente lá no Centro-Oeste, Brás Cubas. Ele o Brás do Prado. Ele faz uma pergunta que eu classifiquei como filosófica. Na verdade, ele faz uma provocação, né? Descreva como seria uma obra sem planejamento. Ele recomenda que essa é para acordar a galera, né? Eu acho que é o seguinte, ele aprendeu bastante, né, da importância do planejamento, trabalhando com a gente e tal. E eu acho que, igual eu falei, é uma provocação, né? Você tentar tocar uma obra sem planejamento algum. Nós já vimos muito exemplo disso, né, cara? Assim, o cara começando sem pensar sequência, e nós demos algum exemplo aqui, eu acho que é pedir para tomar prejuízo, né? E uma última questão filosófica, que eu chamei de filosófica aqui. O orçamento é baseado no planejamento ou o planejamento é baseado no orçamento? Fala aí, filósofo. Deixa eu pensar. O que é a vida? O que é a vida? Saudade da bujanra. Saudade da bujanra. Cara, eu acho que são paralelos, são interconectados. Para orçar, não existe orçamento. Orçamento não é tabuado, não é tabela de preço de serviço. Orçamento
é um estudo de custo de um processo produtivo. Então, a dimensão do tempo é fundamental. Então, não há que se falar de orçamento, não há que se falar de custo de um processo produtivo sem levar em consideração a dimensão do tempo. E para levar a dimensão do tempo em consideração de forma correta, é necessário planejar. Ou seja, como é que dispor os serviços no tempo. Então, acho que não existe orçamento sem planejamento. Acho que talvez possa haver planejamento sem tanta preocupação com o orçamento. Como a gente citou no começo da live, o exemplo da parada industrial. O custo fica relegado a segundo plano. Beleza. Tem sim o planejamento sem orçamento. Igual eu te falei, parada... Mas eu acho que não tem orçamento sem planejamento. Eu lembro de obras de parada na Fiat que ninguém envolvido ali sabia quanto custavam as coisas. Porque não interessa. Eu preciso acabar essa obra com 36 horas. Né? Na verdade, não é que a dimensão custo é ignorada, porque não é ela ignorada. Está em outro patamar, é porque o custo da parada é tão alto que aquele custo da obra é irrelevante. Exatamente. O custo na parada de produção é infinitamente maior do que infinitamente maior. Aqui, né? Exato. Mas eu queria chamar a atenção para um negócio que a gente experiência aqui de mais tempo. Apesar de você conseguir fazer bons planejamentos sem existir essa questão de orçamento, é muito mais fácil você você se deparar com um orçamento que não leva em conta planejamento do que um planejamento que não leva em conta orçamento. Infelizmente, né? Eu já trombei quantas e quantas vezes você tromba com uma planilha orçamentária e o cara não fez qualquer pergunta, não colheu qualquer premissa de planejamento para desenvolver ali o orçamento dele. Né? Menor pergunta, ou de logística, ou de prazo total, impressionante, né? Até porque indireto depende diretamente se dimensionar o famoso orçamento de tabuada. Pois é, e é muito comum, né, cara? É muito mais comum, infelizmente, você achar um orçamento que não leva em conta o planejamento do que um planejamento que não leva em conta o orçamento. Eu lembro que no meu primeiro estágio de orçamento eu não tinha muita preocupação com isso, porque eu achava que estava tudo no BDI. O BDI era uma caixa preta, um número mágico, cabalístico, e tudo que todo furo, tudo que não tinha pensado estava ali dentro. Então levei muitos anos para desmistificar essas questões de BDI, desmistificar as questões do custo direto, entender o impacto do planejamento. Então errei muito orçamento, errei muita conta. Tomei muito torre do diretor da empresa. Até começar a entender melhor essas questões. E infelizmente é comum. É comum o cara do orçamento estar muito preocupado em quantidade, muito preocupado em composição e pouco preocupado com o fluxo do trabalho. Muito preocupado como fazer, né? Como será Como fazer, como é que aquilo vai acontecer. Legal. Motoca, eu acho que podemos encerrar por aqui, que estamos chegando no nosso limite de prazo aqui. Agradecer a turma, né? Ficamos metade das perguntas para uma próxima semana aí, né? Então, assim, nós temos na próxima quinta... Só para você sentir aqui, tem perguntas relacionadas a BDI, custo indireto, a curva ABC, vai ficar assuntos ligados a BIM, a avanço de projeto, a composição de mão de obra, gestão de risco. Perguntas então ligadas... a live da semana que vem está garantida. Está garantida. Questões ligadas à literatura e referências técnicas, preço de venda, que é um negócio, tá legal também, tem essa pergunta aqui. Então já... Pedir desculpa a quem enviou perguntas e não teve a pergunta colocada. Realmente a gente tem esse limite de prazo, né? E chegamos aqui... Mas vamos responder na próxima semana. Então varrer esse assunto na próxima semana. Isso. Pessoal, obrigado. Até a próxima aí. Rafa, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Rafa, obrigado mais uma vez aí, nosso interlocutor de toda quinta-feira. A gente se vê na próxima quinta-feira. Próxima quinta, nós dois aqui. Para continuar esse papo. Beleza, fechado. Fechado. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado, cara. Até mais. Gente, então é isso. Nós recebemos muitas perguntas. Muito obrigado a todos vocês que fizeram perguntas. As perguntas ficaram muito boas, temas muito técnicos. Realmente, a gente quis trazer para vocês uma live de um nível técnico muito alto. E isso graças a vocês que entraram em contato, fizeram perguntas. Temos só a agradecer. Então, como foram muitas perguntas, a gente volta na próxima quinta com a parte 2 dessa live. Vamos tentar varrer aqui o restante das perguntas. E fique com a gente, nos acompanhe. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui
nesse momento. Muito obrigado a você que vai ver isso depois pela internet. Nos acompanhe aqui toda quinta-feira às 18 horas, em parceria com Tech Planner e Qualitab. Um abraço e muito obrigado. Como é que é?